Show. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo, aos funcionários da nossa Casa Legislativa e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Havendo um regimental, em nome do povo de Antônio Carlos, declaro aberta a 42ª sessão ordinária do ano 2023. E para darmos início aos nossos trabalhos nessa noite, solicito que a vereadora Vera faça uma oração. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público aqui presentes, funcionários dessa casa e quem está conectado conosco. Senhor, estamos aqui reunidos como representantes eleitos pelo povo, para em conjunto buscarmos soluções para as demandas municipais. Nesse momento de oração, dirigimos-nos a vós, solicitando o teu auxílio para sermos juntos e sábios nas tomadas de decisão. Fazei também com que sejamos proativos e que o diálogo e o respeito estejam sempre presentes nesta casa do povo e que a verdade sempre prevaleça. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da 41ª sessão ordinária do ano 2023, realizada na última segunda, dia 27 de novembro. Em votação. Ata aprovado por unanimidade. Passamos agora para o expediente recebido. Solicito que o primeiro secretário, vereador Leonardo, faça a leitura do mesmo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Sejam todos bem-vindos. Sempre é importante a presença de vocês. E também cumprimento o público que nos assiste pela transmissão. Proposições mirins de novembro de 2023. Solicitação de discussão e aprovação das proposições mirins da Câmara Mirim. O projeto será lido na ordem do dia quando nós votarmos hoje. Pedido de informação parlamentar número 26 de 2023. Cronograma de execução de projetos com recursos federais. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que a subscreve, amparado no artigo 197 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer o encaminhamento de ofício ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, prefeito municipal, que, em conjunto com a contabilidade da Prefeitura de Antônio Carlos, esclareçam dúvidas contidas no pedido de informação. Considerando a relevância das obras propostas e a necessidade da prestação de contas à população, solicitamos que a Vossa Excelência, em conjunto com a contabilidade do setor de planejamento municipal de Antônio Carlos, forneça esclarecimentos específicos sobre a utilização do recurso federal de R$200 mil encaminhado à nossa cidade pela deputada federal Ângela Min, este ano. O referido montante foi destinado à construção do parquinho para a Praça Brasil e à construção da ponte que dá acesso à casa do falecido Zé Piu, na Vila 12. Segue abaixo as informações solicitadas. A. Detalhamento de alocação dos recursos para cada uma das obras mencionadas. B. Atual situação das obras, destacando as etapas iniciadas e ou concluídas. C. Cronograma previsto para a conclusão total das construções. D. Detalhamento de eventuais dificuldades encontradas e as soluções adotadas. Ressaltamos a importância dessas informações para assegurar a transparência da administração pública e fortalecer a confiança da comunidade nos processos de gestão municipal. Pedido de informação número 27, 2003. Esclarecimento sobre o desbarrancamento em vias. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores que a subscrevem requerem na Vossa Excelência, na forma regimental, com fundamento no artigo 197 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o encaminhamento de ofício ao excelentíssimo senhor Geraldo Pauli, prefeito municipal, esclareçam as dúvidas contidas no seguinte pedido de informação. Motivado pela apreensão com as condições atuais das vias públicas em nosso município, especialmente após as intensas chuvas e a enchente ocorrida há um ano, solicito esclarecimentos sobre os desbarrancamentos nas ruas Antônio Weber e na rua Beira Rio, bem como na rua Padre Carlos Gesser. Ambas as vias ainda apresentam trânsito em meia pista. Este pedido visa assegurar à população informações claras e transparentes acerca das medidas adotadas para solucionar os impactos causados pelas intempéries. Solicito que sejam prestados os seguintes esclarecimentos. Qual é a previsão para o início das obras de recuperação total nas ruas mencionadas? 2.
Existe um cronograma estabelecido para a conclusão dessas obras e as quais são as etapas planejadas para cada rua afetada? 3. Como está sendo gerenciada a situação financeira relacionada a estas obras? Há recursos alocados especificamente para essa finalidade no orçamento municipal? Este pedido se faz necessário para garantir a transparência e a prestação de contas à comunidade, bem como para assegurar que as medidas necessárias estejam sendo tomadas para a recuperação das áreas afetadas. Cordialmente, de autoria do vereador Leonardo Hoffmann e vereadores que subscreveram Pio Elias Rodrigues, Wagner Luscoy e Ednei Gesser. Projeto de Lei Ordinária número 42, de 2023, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Domicílio Fiscal e a taxa de fiscalização de domicílio fiscal e da outras providências. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal de Domicílio Fiscal, visando promover a regularização de empresas, profissionais liberais ou autônomos não estabelecidos, quanto ao cadastro mobiliário municipal, estimulando a formalidade das atividades econômicas. Artigo 2. As empresas ou profissionais autônomos que se interessarem em adquirir ao programa poderão eleger como seu domicílio fiscal o endereço da Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 3. Fica criada a taxa de fiscalização de domicílio fiscal, com a finalidade de custear as atividades administrativas fiscais despendidas no controle e administração do presente programa. Capítulo 2. Da adesão ao programa. Artigo 4º. O contribuinte que desejar aderir ao programa deverá requerer a inscrição mediante protocolo, preferencialmente por meio eletrônico, contendo 1. O contrato social ou declaração de empresário individual. 2. CNPJ. 3. Documento de identidade e CPF dos sócios ou empresário individual. 4. Comprovante de endereço dos sócios ou empresário individual. 5. Termo de compromisso. Parágrafo 1º. No contrato social e CNPJ deverá constar o endereço da Prefeitura Municipal, definido em portaria da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Parágrafo 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a expedição de instruções normativas, regulamentando a presente lei. Artigo 5º. O requerimento deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a fim de que, em caso de deferimento do pedido, promova a efetiva inscrição no cadastro mobiliário emitindo o respectivo comprovante. Artigo 6º. Toda e qualquer atualização do cadastro é obrigação tributária acessória e seu não cumprimento sujeita o contribuinte a penalidades da legislação municipal. Capítulo 3. Da taxa de fiscalização de domicílio fiscal. Artigo 7º. Taxa de fiscalização de domicílio fiscal tem como fato gerador o exercício do poder de polícia, despedindo na fiscalização dos contribuintes adeptos ao programa, verificando sua regularidade e o cumprimento da legislação tributária municipal. Artigo 8º. Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa de fiscalização de domicílio fiscal, no momento da liberação do comprovante de inscrição no cadastro mobiliário. Parágrafo único. A taxa incidente sobre a renovação se dará no primeiro dia de cada exercício fiscal, após a inscrição inicial, e será paga até o dia 10 de março de cada exercício. Artigo 9º. O valor da taxa de fiscalização de domicílio fiscal, bem como de sua renovação, será de R$ 200. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 10º. O requerimento de adesão, o termo de compromisso e o comprovante de inscrição estão fixados em modelos anexos a essa lei complementar. Artigo 11º. A inscrição no cadastro mobiliário não supre a necessidade de licença para instalação e funcionamento e demais alvarás quando necessário. Artigo 12º. Esta lei oferece ao contribuinte apenas a possibilidade de eleição de domicílio fiscal no endereço da Prefeitura Municipal, não implicando em responsabilidade do município quanto ao recebimento, administração ou guarda de correspondências endereçadas aos adeptos do programa, conforme o termo de compromisso. Artigo 13º. Aplica-se aos que aderirem ao presente programa todas as disposições da legislação tributária municipal. Artigo 14º.
O valor da taxa de fiscalização de domicílio fiscal será atualizado no mês de janeiro de cada ano com base na variação nominal do INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, relativamente ao exercício do ano anterior. Artigo 15º, essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. E artigo 16º, ficam revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 1º de dezembro de 2023, Geraldo Pauli, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 161 de 2023, macadamização e patrulhamento de rua. Solicito ao senhor Ariel Pitts que tome providências para a manutenção e colocação de material nas seguintes ruas: Rua São Francisco de Assis, em Guiomar de Baixo, Rua Floriano Pedro Beze, em Guiomar de Dentro, Rua Maria Kremer Petri, na Vila 12, e a manutenção da rua do trecho da chácara do falecido senhor Maurino Rocha, no bairro da Guiomar de Baixo. Justificativa: as ruas mencionadas encontram-se em estado precário e têm afetado significativamente a qualidade de vida dos residentes e a segurança dos condutores. E, nesse sentido, solicito que sejam tomadas as medidas de patrulhamento e colocação de material adequado para que os veículos possam trafegar com segurança pelo local. Cordialmente, Pio Elias Rodrigues, vereador. Indicação 186 de 2023, instalação de guarda-reio em via. A presente indicação visa solicitar a instalação de guarda-reio próximo à curva acima do campo de futebol, na rua Pedro Leonardo Schmitz, no bairro Egito. O local em questão apresenta um trecho com curva acentuada e terreno íngreme, caracterizando como uma área de risco em virtude da falta de uma barreira de proteção. A instalação de guarda-reio é essencial para garantir a segurança dos cidadãos que transitam pela região, principalmente considerando a proximidade do campo de futebol frequentemente utilizado pela comunidade. Cordialmente, José Ayrton Decker, vereador. Projeto de lei ordinária. Repasso os trabalhos da mesa ao presidente. Muito obrigado, vereador Leonardo. Todo expediente recebido será encaminhado na forma regimental. Agora passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, vereador Emerson. Boa noite, presidente. Boa noite. Demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, sejam sempre bem-vindos a essa Casa Legislativa. Quero cumprimentar os funcionários do Executivo e Legislativo que se fazem presente nessa sessão e também estender os cumprimentos aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Para mim dar início à minha fala, primeiramente quero agradecer ao secretário de Obras, o Ariel. Sabemos muito da demanda que o município necessita nesse momento chuvoso. Na última terça-feira, quem acompanhou o NSC Notícias, naquela data, neste ano, teve 48 dias de sol, o restante nublado de chuva. Não é desculpa para a prefeitura também, nesse caso, não trabalhar, mas sim uma justificativa que a gente está dando e sabemos da necessidade de melhoria que as nossas vias necessitam. Só para esclarecer isso. Então, fiz alguns pedidos ao Ariel, ele prontamente atendeu, como na Rua de Fátima, na Desidério, na Aloysio Gesser, foi patrolado no sábado. Quero agradecer ao secretário e também ao patroleiro que esteve trabalhando no sábado para fazer as melhorias aos cidadãos. Isso engrandece muito o seu trabalho e o seu comprometimento com a vaga que você ocupa no Executivo Municipal, tanto o funcionário quanto o secretário. E também hoje foi patrolado um trecho da Pedro de Leonardo Schmitz, no Egito. Sabemos que lá também necessita de macadamização em alguns pontos. Também quero aqui relatar que estive falando com o vereador Ademir de Angelina no sábado, onde ele me relatou da agilidade, às vezes, que até ele, como vereador de Angelina, solicita alguma melhoria na via do Egito, o pronto atendimento que a Prefeitura Municipal dá. Às vezes não consegue resolver no mesmo dia, mas segundo ele, não passa de 2 dias que a Prefeitura de Antônio Carlos faz as melhorias no Egito, diferentemente da Prefeitura de Angelina, que ele diz está passando por períodos ruins lá, que não estão dando conta de deixar as estradas com trafegabilidade. Ele, sendo vereador, ele se preocupa muito com aquele município.
e me parabenizou pelo trabalho que a Prefeitura Municipal vem fazendo, além das fortes chuvas que tem. Que dizer que as estradas estão 100%, jamais vamos fazer isso, que a gente sabe a necessidade de vários pontos ainda que precisa de melhorias. Quero aqui também falar sobre as opiniões que às vezes as pessoas vêm falar com a gente como é representante do povo, representante eleito pelo povo, né? A gente está aqui de passagem, a gente sempre quer fazer o melhor possível para que os munícipes tenham a qualidade de vida, tanto na afegabilidade quanto na qualidade de vida particular. E um exemplo que eu dou é sobre a pavimentação que está sendo feita na rua Aloísio Gesser. Na Aloísio Gesser está sendo feito uma pavimentação que vai ser com lajotas, vai ser 230 metros a primeira etapa. Algumas pessoas vieram questionar e cobrar fortemente porque não era feito um asfalto naquela localidade. Nesse período, a emenda que veio para aquela obra veio como pavimentação de lajota e a prefeitura entrará com contrapartida nos 230 metros. Se fosse colocar asfalto, mal e mal conseguiria fazer de 50 a 60 metros. Então, por isso que vai ser feita a pavimentação de lajota. A gente sempre queria atender as demandas conforme os cidadãos querem. E mesmo assim a gente às vezes não consegue. Sempre dou um exemplo que a partir do momento que o prefeito ele está eleito e os vereadores, a gente sempre trabalha pelo bem comum, nunca por benefício próprio. Só que, infelizmente, a gente não vai conseguir agradar a todos. Darei um exemplo, Antônio Carlos com 12 mil habitantes, se os 12 mil habitantes tivessem uma opinião diferente e obrigasse que a prefeitura faria conforme cada um pensa. Não tem como fazer isso. Então a gente sabe das necessidades, só que também a gente tem que ver como é que foi executado o projeto e conforme a prefeitura vai poder fazer. Quero aqui também agradecer à Secretaria de Planejamento, não sei se vocês já viram nos loteamentos as placas colocadas, conscientizando as pessoas que têm lote para que deixem os seus lotes limpos. Primeiramente é um aviso, segundo é um aviso, 2 avisos e terceiro não será aviso, será assim uma autuação. Então, nada mais justo do que avisar primeiro, só que os lotes, alguns lotes nos loteamentos de Antônio Carlos realmente estão sendo verdadeiros criadores de animais peçonhentos e também infringindo o código de posturas do município. O que eu tinha por hoje... uma parte, a respeito dessa sua fala, né? O senhor tem razão. Eu lembro que quando começamos essa legislatura, lá em 2021, uma das primeiras indicações que eu fiz foi a respeito de roçagem de ruas e de terrenos baldios. E eu lembro que, quando fui pesquisar no sistema, tinha algumas indicações suas, vereador Emerson, solicitando que a lei do Código de Posturas e a lei do município fosse cumprida nesse sentido, né? Porque já existe a lei que ampara a prefeitura ir lá notificar e depois também está autuando, né? E uma opinião que eu tenho, né? A questão da especulação imobiliária aqui no centro da cidade. Um terreno aqui hoje não vale menos de 150 mil. Se encontrar um terreno de menos de 150 mil aqui no centro é difícil. Então, acho que quem tem condições de ter um terreno de 150 mil reais também tem condições de roçar, né? Ou pelo menos a cada 2, 3 meses pagar alguém para estar roçando e fazendo a manutenção, né? Isso com certeza vai fazer com que até os próprios terrenos valorizem mais. Cidade bem cuidada, cidade com menos risco de inseto, de outros animais, enfim. E concordo e parabenizo pela fala. Obrigado, vereador Leonardo. Para finalizar, O Emerson, me dá uma parte. Negócio de falar de multa e o terreno badio, de mato. Eu falei com um cara que tem um lote em Biguaçu, ele pegou, foi avisado para ele limpar o terreno, não limpou, aí veio uma multa. Aí ele pensou, eu vou lá na prefeitura, R$900, de certo,
o PTU estava tudo junto. Aí ele foi lá, foi só uma multa, R$900 do terreno que ele não pagou antes, devido como foi avisado. Obrigado. Obrigado, vereador. Daí nesse caso é mais barato ainda. Na sexta-feira eu não tive tempo de roçar, daí pedi para um amigo meu roçar 2 lotes que eu tenho na usina, ele cobrou R$150, ainda tenho que pagar ele R$150 para roçar. É bem mais barato do que pagar uma multa de 900, né? Então, temos que ter essa consciência. E para finalizar, sobre o projeto de financiamento que está tramitando nessa casa, que o presidente vai pôr na próxima sessão, né, presidente, em votação, hoje foi colocada uma emenda, a obra de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária da rua Nicolau Petro Júnior, antigo trecho da rua Leopoldo Freiberger, após a Igreja do Louro. O financiamento contemplará esta rua, contemplará também a sinalização do trecho do centro de Antônio Carlos, com a pavimentação, drenagem e sinalização viária do binário de ligação, que vai ali da marmoraria até a antiga oficina do Marcelo. Vai ser feito o financiamento para a execução daquela obra. E também a terceira obra, a terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da rua Floriano Pedro Bezin, lá em Guiomar, que vai do antigo bar do Rock, para quem conhece o falecido Rock, até as proximidades lá do Miro Meurer. Esse é o financiamento de 8,5 milhões que a Prefeitura mandou o projeto de liberação aqui para a Câmara, o projeto do Finisa na Caixa Econômica Federal, para a execução dessas 3 obras. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ednei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadora Anice, vereadora Vera, vereadores, o público que aqui nos acompanha, os funcionários da nossa Casa Legislativa e o público que acompanha pela transmissão. Eu tenho um pedido de informação de um recurso que foi trazido pela ex-deputada Ângela Min de R$200 mil, que já tá no caixa do nosso executivo há algum tempo. 50 mil para um parque na Praça Brasil, um parquinho, e 150 mil para uma ponte lá na comunidade da Vila 12, que nem é uma via pública, mas do antigo, o falecido servidor público Zé Pio. Um recurso de 150 mil, que já tive conversando com o secretário William, ele não vai ser suficiente para fazer aquela ponte, mas pelo menos que faça as 2 cabeceiras, e a gente colocaria, já dei a ideia, colocaria de madeira com as cabeceiras feitas com aquele valor, para servir aquela comunidade, só que os moradores estão cobrando que está com pouca agilidade. Já cobrei deles, algumas coisas vêm travando muito. Na verdade, sempre a dificuldade é o recurso vir, mas o recurso já está disponível. E a gente tem que cobrar uma agilidade maior, porque daqui a pouco um recurso desse até pode voltar. Então, esse é só esse pedido que eu tenho para fazer com o secretário de Planejamento, William. Outra é o pedido de informação da nossa bancada. Também a gente já fez, sexta-feira, aniversário de 1 ano, aniversário que a gente não comemora, daquela chuvarada do ano passado, que caiu o trecho ali na rua Antônio Weber, em Canudos, um acesso que a gente tem com muito perigo lá. Foi passada a informação que da Defesa Civil veio 10 milhões para essas 3 obras de lá, e as pontes de Santa Bárbara, do Bola e a ponte lá do Nelinho. Também a gente tem que cobrar a agilidade também da Padre Carlos Gesser, também na mesma época. Caiu, e 1 ano já é bastante tempo, né? Como recursos foram passados que já estão disponíveis, a gente tem que cobrar, porque, claro, como diz o
o vereador Hermes, não está disponível, mas como foi passado, é projeto pronto, os recursos virão. Então, a gente já está há algum tempo aguardando isso aí, as comunidades cobram, também da Beira Rio, é muito importante, também aquela queda ali na Beira Rio está incomodando muito aquela comunidade, e também, como eu já fiz um pedido atrás da oficina do Hernani, tem a rua, que lá tem uma indústria, também aquele lado vai ser contemplado. Mas a gente tem que cobrar uma agilidade, porque eu sei que a coisa pública é diferente, mas se a gente não cobrar, a comunidade vem cobrando da gente, e um ano é bastante tempo. Local perigoso, que a gente tem aí em Canudos, uma via que liga os dois municípios, é uma obra grande. Nós temos várias obras que acontecem isso. No Egito tem uma obra também que desmoronou o asfalto, mais uma situação. Também, como cobrou o vereador Ayrton do Guarda e Rei lá no campo de Santa Maria, importantíssimo, como já foi cobrado, se eu não me engano, pelo vereador Léo, ali no Morro do Zé Maneca. O vereador Sim. Ednei, só me concede para me esclarecer. Eu tive falando com vereadores, como já falei, com o vereador Ademir de Angelina, e tive falando com o prefeito Geraldo. Sabe como é que está tramitando essas emendas e esses recursos das obras? Esse é 8 milhões e meio que vai vir, essa que você falou de 10 milhões, mas esse é recurso federal. Esperar até quando? De um presidente desse? Não sei até quando. Vamos para o governador, na qual eu votei e tenho certeza que tu também votou. A reclamação dos prefeitos chega com o governador diz, se filia no meu partido, que eu agilizo as coisas. Tu achas que isso é um jeito de fazer política? Talvez daqui a 3 anos ele não é mais governador. Talvez se reeleja. Esse é o processo que o governador hoje faz com a maioria dos municípios catarinenses. E se está errado, votou nele MDB, votou PP, votou PL, votou... Eu sou MDB, votei nele para governador. Agora, para conseguir emenda que já está cadastrada e já está destinada, tu vai pedir, te filia no meu partido? Para com isso. Certo, vereador. Então, isso a gente cobra, porque as comunidades cobram, é bastante tempo, eu sei que é difícil. Eu gostaria também de, não sei se você pode. Sobre esse dinheiro que é realmente 8 milhões e meio, é da Defesa Civil, para essas, tu falou lá da Beira Rio, aqui, não sei se você viu no site da Prefeitura, inclusive foi colocado, que está em licitações. As pontes. Tudo. Inclusive as pontes, 3 pontes, e também já vai entrar também dessas... E saindo as licitações, aí vai ser feito e eles vão ter que mandar para poder liberando dinheiro. Sempre é feito assim, porque eles não mandam sem ser passado por licitações, né? Sim, então, o secretário William me passou. Isso, E também ali na Beira Rio, o dinheiro também vai ter que ser feito igual. E da Padre Carlos Guess. Isso, todas as 3. É tudo por licitações. Então, a primeira já vai sair dia 13, que é das pontes que vai ser feita lá na Santa Bárbara também, né? Só para te falar, tá bom? Não, a gente só cobra porque o tempo vai passando e as pessoas vão cobrando. Se fosse como a gente quer, seria mais fácil, mas às vezes a gente sempre tenta dar uma melhoradinha. Também, semana passada a gente se reuniu, a gente está passando por uma coisa muito importante. O nosso plano diretor veio um esboço, uma preliminar, porque a cidade, eu aprendi que a cidade, ela cresce sozinha. A agricultura, ela cresce sozinha, a indústria, o comércio. E a função do executivo é dar o rumo certo para a cidade. Se deixar ela crescer sozinha, ela começa a crescer torta, mas ela cresce, a população vai crescendo, e o executivo ele tem que fazer ela crescer no rumo certo. Ultimamente a gente não tem crescido no rumo certo. A gente discutiu, tem muitas coisas que estão retrocedendo, não vai acontecer como veio o esboço. Às vezes as pessoas se reúnem na comunidade, a gente cobra para ir.
e chega num momento desse, parece que o que a comunidade pediu lá ficou esquecido e vem de outra maneira. Então, a função do Executivo e nossa, a hora que chegar aqui na Câmara, o plano diretor a gente tem que discutir, mas primeiro discutindo com a população, a gente tem bastante pessoas inteligentes na direção desse plano diretor, que a gente confia muito, e a gente tem que dar o rumo para a nossa cidade, que a tendência é crescer, e a gente tem que fazer ela crescer da maneira correta. Tudo é indústria, é comércio, é turismo, é construção civil. A maneira que a gente faz, a gente só não pode retroceder. Tem coisas que vieram erradas aí, não sei de onde se foi copiado o que aconteceu. Nesse esboço aí, coisas bem estranhas. Locais que eram perímetro urbano deixou de ser algumas áreas, como a minha região ali, no bairro Usina, que é um bairro bem central que tende a crescer ligando o município, o bairro do Louro. A gente só tem que fazer a coisa andar para o caminho certo e nunca retroceder. Tudo que a gente tem que fazer é para a cidade pegar um rumo certo, a gente tem que seguir, a gente tem que ter uma secretaria de planejamento que realmente planeja o município. Muita gente cobra da secretaria de planejamento, por que que aquele pode fazer na beira do rio e eu não posso, por que que aquele liga a luz e eu não posso. Isso é uma pergunta, às vezes, a gente tem que fazer para eles. Tem uma rua que não tem morador, que ela vem com parecer favorável, outra tem ruas com 50 anos morador, que vem negativo. Então, são coisas que na nossa cidade a gente tem que seguir um rumo certo. A gente vai seguir o rumo certo a hora que a gente esquecer com essas picuinhas políticas, porque aquele é amigo meu que pode, aquele não é do meu lado, não pode, como cobrou o vereador Hermes do nosso governador Jorginho. Também é uma atitude errada que ele faz. Então, o caminho certo, a gente tem que passar para uma administração bem mais profissional, que é as últimas administrações nossas, elas são muito voltadas à política, a partido político e à eleição. A partir da hora que a gente pegar um rumo correto, a cidade vai andar naturalmente e vamos crescer com certeza, porque a nossa cidade ela tem um potencial muito grande e a única coisa que a gente pede é que a gente e o Executivo não atrapalhem o crescimento. Por hoje é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Leonardo. Então, novamente, cumprimento o presidente, em seu nome todos os vereadores, boa noite. Público presente, muito importante a participação de vocês. A gente fica muito feliz quando tem gente nessa casa, quando tem munícipes nessa casa, né, acompanhando os trabalhos aqui da Câmara. Então, sejam todos bem-vindos. Cumprimento também quem nos assiste pela transmissão. Quero ser breve nessa noite, presidente. Inicialmente, quero falar na rua 6 de novembro aqui, né, Geraldo de Canudos, tem antes do bar do Valdemar, ali tem um buraco à direita, né, já conversei com o secretário, conversei com o Luciano, foi sinalizada também, então espero, né, que esse buraco ali naquelas lajotas sejam contempladas na licitação que está sendo feita também para a lajota, tá? A gente sabe que está um problema na cidade, né, um dos problemas a serem resolvidos, né, a questão das lajotas soltas, mas acredito que com essa licitação vai ser resolvido. Também quero aproveitar esse momento de fala para complementar a fala do vereador Ednei, né, a respeito do pedido de informação, né. Na sexta-feira passada, sábado, fez um ano, né, da enchente, da grande enchente que aconteceu aqui na cidade, né, que trouxe bastante estragos aqui, né, e algumas pontes foram estragadas, algumas estradas desbarrancaram, né? E alguns já foram resolvidos ou pelo menos estão em processo licitatório, inclusive as pontes. A gente encontrou a licitação, que é até a vereadora Vera, a gente viu a licitação das pontes, mas o nosso pedido de informação seria mais no intuito dos desbarrancamentos, que a gente não viu, né? Está chegando para a licitação, mas não está licitado ainda, né? Então, por isso que a gente fez esse pedido de informação. Por quê? Porque a população cobra. E vai cobrar de quem? A população cobra principalmente os seus representantes. E somos nós.
somos representantes do povo, né? Então, eu sempre falo, uma frase que eu uso: o para-choque da política é o vereador, né? O vereador que está lá no supermercado, que está na farmácia, que está no posto de gasolina, que está na rua. É o vereador que recebe boa parte da reclamação. Às vezes acontece alguma coisa, vereadora, no posto de saúde. 20 minutos depois, não sei como, já mandaram mensagem, o vereador já está sabendo, que a reclamação corre rápido, né? Então, muita gente tem cobrado da gente essa questão, principalmente dessas ruas que a gente citou. Antônio Weber, que ainda está em meia pista, né? A Beira Rio também, que eu já vi também técnicos lá medindo, já presenciei isso, então acredito que sim, esteja em andamento de fazer. Mais um ano a gente precisa cobrar. E a população cobra da gente, se a gente ficar parado, de braço cruzado, o vereador não está fazendo nada. Não, o vereador também vai lá, faz o pedido de informação, cobra, pede as informações, vai em cima para tentar agilizar esse processo. Então, é isso que a gente quer fazer. Então, eu espero que seja respondido, né, vereador Ednei, o pedido de informação, e que a gente possa também estar esclarecendo a população a respeito disso. E sem esquecer também a Padre Carlos Guessa, que também desbarrancou lá e não foi feita ainda. Também quero aproveitar esse momento aqui para falar a respeito do plano diretor, como o vereador Ednei disse, né? Foi publicada uma semana e meia atrás uma versão preliminar, né? E o que é o plano diretor? O plano diretor, eu fico feliz de fazer parte de uma legislatura que vai aprovar um novo plano diretor para a cidade. Porque o plano diretor, ele é talvez a segunda lei mais importante, depois da lei orgânica, que vai dar diretriz e vai direcionar os próximos 10 anos do município. Então, recuos, número de... Aqui tem um pedreiro conceituado, né, uma referência, né, o Benício, que quando eu trabalhava com o pai gostava de botar vidro onde ele fazia, porque sempre era certinho o tamanho, não tinha erro, né, nem 1 milímetro fora. E a gente sabe que, principalmente obras, né, as obras vão ser diretamente impactadas, muita coisa vai mudar, o uso do solo, o aproveitamento de terra, então o zoneamento, né, do que vai ser feito em cada área, então isso tudo é definido pelo plano diretor e veio com algumas consideráveis alterações, né? Então eu quero chamar a atenção de toda a população que está nos assistindo, dê uma olhada lá no plano diretor, pergunte para alguém que seja um pouco mais técnico, tem o vereador Wagner aqui que é engenheiro, que é mais técnico que a gente, esclarece muito bem, inclusive, os pontos. Tem outros engenheiros na cidade que podem estar esclarecendo bem. E veja de perto. Se você vê alguma coisa lá, não concordo com isso, esse aqui eu achei legal, acho que deve ser mantido. Tem um formulário, gente, que ele vai ficar disponível até dia 8. Então, mais 4 dias. Que ele pode ser respondido. Você pode entrar lá de maneira online, colocar o seu nome, e preencher aquilo que você está satisfeito ou insatisfeito, para que seja mantido ou retirado ou alterado, enfim. E também pode ser feito de forma física nas escolas e na prefeitura. Mas de forma online eu achei muito fácil. Então, faça isso, participe, porque é importante a contribuição de todo mundo, né? O pessoal da UFSC que está pedindo, tá bom? Serei isso nessa noite. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Agora farei uso da palavra, como cumprimentado inicialmente, tendo cumprimento a todos que se fazem presente à nossa casa e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Farei a minha palavra, né, usarei a palavra, esse espaço para trazer o assunto que é o plano diretor, né, que é a revisão do plano diretor participativo. Quando a gente pensa em um plano diretor participativo, a gente relembra até o momento agora que nós chegamos. Nós tivemos audiência onde foi coletado dados, cada munícipe pôde expor sua opinião a respeito das mais diversas áreas que envolvem o nosso município. Mas na última quarta tivemos até uma reunião aqui dos gestores e de alguns técnicos para expor alguns pontos importantes do plano diretor, pois agora a universidade lançou a proposta inicial que seria da revisão do plano diretor. Vou pegar um adentro só para ver como ele está incoerente com a realidade. Na ordem do dia nós vamos votar um projeto de lei, o projeto de lei 34/2023, na qual a gente está vendendo
terrenos para fazer a aquisição de um novo terreno lá na localidade de Santa Maria. Hoje, onde está instalada a Escola de Santa Maria, não é permitido a área escolar, a área de educação daquele porte. Então, a gente precisa muito rever o nosso plano diretor, precisa ser feita uma revisão, porque, como o vereador Ednei disse, o município por si ele cresce sozinho, mas com bons gestores ele cresce ordenado. E a participação nesse momento é de suma importância para cada um, para que o direcionamento seja o mais correto possível. Sabemos que toda a área foi afetada. Como engenheiro, a gente sentiu que a parte da construção teve grandes, não é evolução, progrediu, na verdade regrediu, e a gente não está ao ponto de regredir na parte de construção. A gente precisa progredir, a gente precisa investir ainda mais no nosso município. Então, precisamos participar novamente do plano diretor, como o vereador Leonardo falou, está disponível no site da prefeitura, no Instagram da prefeitura, e também está disponível na prefeitura para quem quer fazer a sua colocação de forma online, presencial. E precisamos nos colocar, não é um plano que a gente posteriormente vai votar, mas nós não podemos empurrar de goela abaixo, como às vezes a gente fala, né? A gente precisa rever sim. E não adianta nós aprovar um plano na qual todo mês ou a cada 2 meses ou num ano está colocando um monte de emendas e revisões. Então precisamos que o executivo nesse momento trabalhe, pois até o núcleo gestor chegou até nós de uma certa forma, estava insatisfeito porque essa proposta inicial foi lançada para todos, e eu acho que o núcleo gestor deveria estar participando, dando as primeiras colocações, pois é muito mais fácil inicialmente, com as cabeças que vão votar inicialmente, o grupo gestor debater, do que lançar para toda a população as informações, as decisões, e cada um vai ter uma opinião diferente. Então, já que foi lançado, participe para que nós cheguemos a uma realidade mais correta no nosso município e a diretriz que nós queremos alcançar. Seria isso a minha fala para essa noite. Com a palavra, a vereadora Anice. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Vera, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimentar o público aqui presente, sejam sempre bem-vindos, e também aos internautas que estão conectados conosco nesta noite. Primeiramente, presidente, queria agradecer ao Ariel, que fez um serviço muito importante. Faz uns dias que tem um senhor que mora lá no Alto Rio Farias, o senhor Gabriel Schmidt. Ele teve uma amputação da parte do pé, é um pé diabético, e aquela rua não é nomeada, é uma rua particular. E lá, antes de chegar na residência dele, formou uma cratera muito grande. Inclusive, para a gente chegar até a casa, eu e o Valdeni, a gente tinha que colocar um pau para o carro poder chegar até lá. Então, conversei com o Ariel e ele prontamente, na sexta-feira, ele foi lá e fez o serviço. Tinha conversado já antes com o prefeito, eles tinham arrumado o começo da rua, pensando que era ali, mas a cratera era bem próximo à casa. Inclusive, eles compraram o bueiro para depois a prefeitura estar colocando lá os bueiros. Mas, de imediato, ele resolveu o problema, porque eu, toda terça e sexta, estou lá indo fazer o curativo, porque eles são 3 pessoas que moram lá, 3 pessoas solteiras, né? Então, com bastante dificuldade. Os outros dias, nós estamos indo buscar e fazer o curativo aqui no posto. Então, ele precisa de muita atenção e a gente precisa de muito cuidado com aquele pé para não dar problema. Então, eu quero agradecer imensamente o Ariel, que fez aquele serviço na sexta-feira. Ficou muito bom. E agora, do agradecimento, vem o pedido de que o Ariel olhe ali na rua São Francisco novamente. Agora eu vou cobrar. Já pedi, aquilo ali está com bastante dificuldade, ali tem muita brita solta, formou muito buraco, não entendo de arrumação de rua,
mas se ele raspasse ali e colocasse um material que compactasse bem ali, ficaria melhor, enquanto não se faz uma coisa definitiva, né? Que os munícipes ali me pedem bastante, porque fica muito ruim para sair com o carro ali naqueles buracos, tá? E, por último, eu queria também ver com o Ariel, a Casan, é claro, ela tem que, quando dá problema, que estoura o cano, ela tem que arrumar, não pode deixar, né, aquelas águas correndo. Só que eles arrumam os canos e depois ficam os buracos, eles botam areia e aquilo ali fica mal arrumado. Não sei de quem que é a responsabilidade, queria ver com o Ariel. Se é da Casan, se é da prefeitura. Inclusive, ali em frente da Besen foi feito, no lado da casa do senhor Quita já está há meses que foi tirado. As pessoas passam ali de bicicleta, inclusive eu passo, fica bem difícil e perigoso. Então, eu queria ver com o Ariel de quem é a responsabilidade para estar arrumando, porque a nossa cidade, né, é uma cidade tão bonita, e aí fica meio feio assim. Então, se ficar tudo arrumadinho, fica mais com embelezamento a nossa cidade. E também eu gostaria que, se ele pudesse passar a Bobcat no centro aqui da Daniel Petri, que está com bastante areia, na pista de rolamento e muitos matos também, se pudesse dar uma arrumada. Era o que eu tinha para essa noite, presidente. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora. Não temos mais ninguém inscrito nas explicações pessoais. Agora passamos para a ordem do dia. Temos as proposições dos vereadores mirins e 3 projetos de lei para serem discutidos e votados. Solicito que o primeiro secretário, vereador Leonardo, faça a leitura das proposições mirim de novembro de 2023. Proposições mirins de novembro de 2023. Solicitação de discussão e aprovação das proposições mirins da Câmara Mirim. A presidência da Câmara Municipal de Antônio Carlos. Prezado presidente e vereadores, nós, vereadores mirins da Câmara Municipal de Antônio Carlos, vimos por meio deste solicitar a vossa atenção e apoio na discussão e aprovação das proposições apresentadas pelos vereadores mirins durante a reunião ordinária da Câmara Mirim, realizada no dia 27 de novembro de 2023. A Câmara Mirim, composta por jovens estudantes comprometidos com o desenvolvimento de nossa cidade, tem como objetivo proporcionar um espaço para que os jovens cidadãos possam expressar suas ideias, preocupações e sugestões para o aprimoramento de Antônio Carlos. Durante a reunião, os vereadores mirins apresentaram propostas relevantes e de grande importância para a comunidade. E estão anexas a este documento os pedidos de providência mirim de número 33 a 37 e indicações mirins de número 35 a 38. Destacamos que tais proposições foram cuidadosamente debatidas e discutidas por nossos membros, levando em consideração as necessidades e anseios da população. Dessa forma, solicitamos encarecidamente que a Câmara Municipal e seus vereadores que priorizem a análise e a aprovação das demandas a fim de encaminhá-las posteriormente ao Poder Executivo para as devidas providências. Cordialmente, vereadores mirins Sofia Garcia de Souza, Bruna Espezin de Moraes, Esther Bach Krause, Lívia Chapo, Kaique Rafael Albino, Maria Luísa Pitts, Samuel Manes Gesser, Isabela Bilharva Leite e Márcio Rogério de Souza Rodrigues Júnior. Os vereadores que querem discutir, inscrevam-se. Temos 3 vereadores inscritos, com a palavra vereador Ednei. Novamente, boa noite. Sobre as proposições dos vereadores mirins, eu sempre fui um vereador que acompanhei praticamente todas as sessões deles. E eles têm, eu sempre comento que eles têm uma visão diferente da gente, do município e do crescimento. Por isso que eu peço aos vereadores que aprovem as proposições deles, que sempre são de boa valia para a nossa comunidade. Com a palavra, vereadora Vera. Como eu já cumprimentei a todos, também concordo para aprovação das proposições de vereadores mirim, até porque quem de nós não quer que as nossas indicações sejam feitas, né? Aprovadas. E se eles estão aqui, é a segunda turma desse projeto. Quero parabenizar a todos que fizeram parte desse projeto, né, que são os novos vereadores, que já foi citado os nomes aqui. Parabenizar vocês, que também
ajudaram a olhar um pouquinho do nosso município, ver o que é ser um vereador, o que é ser o papel do executivo e o que é fazer pelo município, olhar cada passo, onde você está andando, vendo as dificuldades, muitas vezes, o que precisa melhorar, e eles fizeram esse trabalho, como a outra turma também fez muito bem. Parabenizar todos vocês, como eu acompanhei algumas aqui também, outras não pude vir, mas acompanhei pelas redes sociais, e dizer a vocês que eu sou, sim, pela aprovação, porque quem de nós não queremos que seja aprovado, né? Então, é isso, minhas palavras. Eu gostaria de só fazer um adentro, que, como a vereadora Vera falou, que a gente faz as indicações, pedido de providência e que sejam aprovadas, mas muitos sejam feitas e cumpridas. Pois até no comentário de uma vereadora, Mirim, ela colocou a seguinte frase: seria muito bom que o executivo pegasse essas nossas proposições, olhasse com carinho e fizesse. Não precisa fazer todas, mas que tomasse um cuidado, tivesse um cuidado, para até ser um incentivo para os próximos vereadores mirins estarem ocupando ano que vem essa cadeira. Então, fica aqui a indicação ao executivo que pegue essas proposições, todas as indicações e pedido de providência feito pelos vereadores mirim, que olhe com carinho para que possa atender de alguma forma, para que as pessoas, o olhar delas sejam levado ao nosso município. As proposições mirim de novembro de 2023 está em votação. Proposições mirim de novembro de 2023, aprovado por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário, vereador Leonardo, faça a leitura do projeto de lei ordinária número 34 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária 34 de 2023. Autoriza a alienação de bens imóveis municipais nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica do Município, que especifica e dá outras providências. Geraldo Pauli, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a desafetar e alienar bens imóveis nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica. Para tanto, segue os seguintes bens imóveis. Número 1. Área de terras urbana, semi-feitorias, medindo 68.858 metros quadrados, situado à rua Militão José Coelho, sem número, no bairro de Canudos, estando devidamente registrado junto ao cartório de registro de imóveis da comarca de Biguaçu, sob a matrícula 16.308. 2. Área de terras urbanas, semi-feitorias, medindo 5.828 metros quadrados, situado à rua Matias Petri Júnior, sem número, situado no bairro Guiomar, estando devidamente registrado ao cartório de registro de imóveis da comarca de Biguaçu, sob a matrícula 11.166. Artigo 2º. Os imóveis descritos no artigo 1º não poderão ser alienados por valor inferior à menor avaliação realizada para tal finalidade. Artigo 3º. Ficam fazendo parte integrante desta lei o incluso croquis dos imóveis, certidão de inteiro teor dos imóveis e laudos técnicos de avaliação do imóvel. Artigo 4º. As despesas decorrentes da venda autorizada por esta lei serão suportadas diretamente pelo comprador. Artigo 5º. Os recursos obtidos com as alienações de que trata esta lei deverá ser utilizado para ampliação do Núcleo Escolar Municipal Cônego Dr. Raulino Reitz, em Santa Maria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Geraldo Pauli, prefeito municipal. O projeto de lei está em discussão. O vereador aqui quer discutir, inscrevam-se. Temos 2 vereadores inscritos, com a palavra o vereador Ednei. Sobre esse projeto dessa venda dos terrenos, eu sou favorável. Como pedi até na semana passada,
um pedido de informação sobre vários terrenos que o Poder Executivo tem na nossa cidade. São terrenos que não são mais, eles não são utilizados pelo poder público. Um terreno ali que era o antigo lixão em Canudos, e o outro na rua Matias Petri Júnior, do lado de lá do rio, ali onde que era o antigo chupão de areia. Recursos esses que vão ser utilizados na compra de um terreno para ampliação do colégio em Santa Maria. A gente, quando tem dificuldade de dinheiro, a gente negocia. Por isso que a nossa cidade, às vezes, tem vários terrenos. Tem terrenos que seriam muito bom o poder público comprar. Aí, esse tipo de ação, eu sou bem favorável à utilização desses recursos para a compra de um terreno importante lá para ampliação do nosso colégio de Santa Maria. Vereadora Vera. Também sou favorável, né, porque é um terreno que não vai ser mais utilizado e vai ser vendido para poder investir na escola de Santa Maria, que é onde o município está crescendo e nós precisamos de mais espaço, mais escola para os nossos alunos. E a escola de Santa Maria já está ficando pequena. Então, esse recurso está sendo vendido, inclusive, para ser investido na escola de Santa Maria. Então, também você é a favor, que é muito importante, que o terreno está parado e há necessidade de ampliação da escola e vai ser investido na escola. E a educação é importante para os nossos municípios, né, para nossas crianças. Então, sou favorável. O projeto de lei está em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Solicito que o vereador Leonardo faça uma leitura do projeto de lei 36/2023, de autoria do vereador José Ayrton Decker. Projeto de lei número 36/2023, declara de utilidade pública a Associação Vida e Família e da outras providências. Wagner Luiz Cor, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Vida e Família, entidade de direito privado, de fins não econômicos e de duração indeterminada, com sede e foro nesse município. Artigo 2º. Ficam asseguradas a esta entidade todos os benefícios e vantagens previstas na legislação vigente. Artigo 3º. A entidade distinguida, salvo motivo justo, deverá apresentar anualmente, até o mês de junho de cada ano, relatório de suas atividades realizadas e desenvolvidas no ano anterior, bem como publicar o balanço financeiro referente ao mesmo período. Artigo 4º. A entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara de Vereadores e ao Poder Executivo Municipal até 30 de junho do exercício subsequente para o devido controle, sob a pena de revogação da presente lei, os seguintes documentos. 1. Relatório anual de atividades. 2. Declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública. 3. Cópia autenticada das alterações ocorridas no Estatuto, se houver, ou acompanhada pelo original para ser autenticada pelo órgão recebedor. 4. Balancete contábil. Artigo 5º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade 1. Deixar de cumprir as exigências do artigo 4º. 2. Substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviços nele compreendidos. 3. Alterar a sua denominação e dentro de 90 dias contados. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua aplicação, revogando as disposições em contrário. Antônio Carlos, 10 de novembro de 2023, José Ayrton Decker, vereador. O projeto de lei está em discussão. Os vereadores que querem discutir, inscrevam-se. Temos 4 vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador José Ayrton. Boa noite, presidente. Boa noite. Nobres colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente.
funcionários desta casa e público que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, como autor do projeto, é importante falar que este projeto tem como objetivo tornar a utilidade pública a Associação Vida e Família, com a finalidade de ajudar as pessoas na parte psicológica, capacitando, orientando e tendo a formação prática e espiritual para que as famílias que, em alguns casos, não têm condições de ter um filho, possam ter a orientação adequada de cuidados ou adoção da criança, para que o aborto jamais seja uma opção na nossa sociedade. Desde já agradeço a todos os envolvidos neste projeto, bem como peço aos vereadores que sigam o meu voto favorável. Com a palavra, o vereador Ednei. Como já comentou o vereador Ayrton, parabenizar pela iniciativa também do projeto desse vereador, que torna de utilidade pública a Associação Vida e Família, pessoas boas, pessoas da nossa cidade, que a gente conhece no dia a dia, e certamente serei favorável, e parabenizo vocês, sempre o Luciano aqui correndo atrás disso aí, também fico meus parabéns pela sua atitude. Com a palavra, a vereadora Vera. Também não poderia de falar dessa utilidade pública da Associação Vida e Família e de outras providências, né? Tudo que é família, se trata de família e vida, a gente tem que olhar com carinho. E a vida, quem somos nós? A nossa vida é tudo, né? Sei que essa utilidade vai estar em boas mãos, conheço muitos de vocês que fazem parte, quero conhecer, inclusive, mais, né, Luciano? Você, acho que está à frente disso, né? Você é sua esposa, acho que tem mais alguns, né? Porque a gente não está bem ainda por dentro do projeto, mas quero dizer a você que tudo que porque eu sou também contra o aborto, porque já pensou se lá atrás tivesse feito conosco, tivesse me abortado, hoje eu não estaria aqui. Então, nós somos vida. O que fizeram lá em Brasília é muito feio, porque eu acho que assim, nós, as crianças que estão aqui dentro de nós, mães, sabe o que é uma vida, o que a gente passa 9 meses para ter um bebê, né? Com tanto carinho, e pessoas que fizeram aquela lei, naquela época deveria ter tido essa lei de ter abortado essa pessoa que levou esse projeto. Mas sim, sou a favor, parabéns, e vou ser sempre a favor. Com a palavra, vereador Leonardo. Então, queria dar boa noite a todos vocês que hoje estão aqui, com o foco principal na aprovação desse projeto. Já de antemão manifesto, meu voto também é favorável. Tive a alegria de ser o relator do projeto, né, a convite do vereador Ayrton, né, e no próximo dia 7, daqui a 3 dias, a minha filha completa 9 meses fora da barriga. Eu costumo falar, né? O pessoal fala, tá, como assim, Léo? Porque ela já estava viva desde o primeiro dia, desde a concepção. Já era uma vida, né? Então, com certeza, nós que somos pró-vida, né, temos que ser favorável ao projeto, até porque vai trazer muitos benefícios, não só para a sociedade de Antônio Carlos, mas sim Santa Catarina e, quiçá, do Brasil, né? Porque vai dar o suporte, vai dar a estrutura necessária para muitas pessoas poderem ter, né, o suporte psicológico. E a gente sabe que, muitas vezes, eu falo isso, de conhecimento de causa, o poder público muitas vezes não alcança tudo. É a igreja que alcança. A igreja alcança muitas vezes lugares tão profundos que o poder público às vezes não chegou lá ainda. Então, parabenizo pela ação, pela atitude, e desejo que esse projeto prospere cada vez mais. Com certeza tenho meu voto favorável. O projeto de lei está em votação. Aprovado por unanimidade.
Solicito que o vereador Leonardo faça uma leitura do projeto de lei ordinário 37/2023, de autoria do vereador Emerson Roberto Chapo. Projeto de Lei Ordinária 37/2023 declara de utilidade pública a Associação Esportiva Estepô e dá outras providências. Wagner Luiz Col, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Estepô, entidade de direito privado, de fins não econômicos e de duração indeterminada, com sede e foro neste município. Artigo 2º. Ficam asseguradas a esta entidade todos os benefícios e vantagens previstas na legislação vigente. Artigo 3º. A entidade extinguida, salvo motivo justo, deverá apresentar anualmente, até o mês de junho de cada ano, relatório das suas atividades realizadas e desenvolvidas no ano anterior, bem como publicar o balanço financeiro referente ao mesmo período. Artigo 4º. A entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara de Vereadores e ao Poder Executivo Municipal até 30 de junho do exercício subsequente para o devido controle, sob a pena de revogação da presente lei, com os seguintes documentos. 1. Relatório anual das atividades. 2. Declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública. 3. Cópia autenticada das alterações ocorridas no Estatuto, se houver, ou cópia acompanhada pelo original para ser autenticada pelo órgão recebedor. 4. Balancete contábil. Artigo 5º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade: 1. Deixar de cumprir as exigências do artigo 4º. 2. Substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar os serviços neles compreendidos. 3. Alterar a sua denominação e dentro de 90 dias contados. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua aplicação, revogando as disposições em contrário. Antônio Carlos, 10 de novembro de 2023. Emerson Roberto Chapo, vereador. O projeto de lei está em discussão. O vereador que queira discutir, inscrevam-se. Temos um vereador inscrito com a palavra. Temos dois vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Emerson. Só para esclarecer a justificativa do projeto, a Associação Esportiva Estepô é uma entidade beneficente fundada em 12 de setembro de 2022 aqui neste município. O reconhecimento é pretendido servir para possibilitar a obtenção de recursos e auxílios, para auxiliar os atletas e participantes de competições das atividades formais ou não formais, desportivas e paradesportivas. Ou seja, quem na última maratona aqui do município que teve, vários atletas dessa instituição participaram. O que essa instituição prevê? Como também parabenizo o projeto Vida e Família, fui favorável também por ser dois nomes tão fortes, Vida e Família. E quando a gente tem vida e família, prática de esporte também é muito importante para que a gente tenha um encaminhamento familiar bem saudável. Então, por isso, peço a todos os vereadores que sejam favoráveis também a esse projeto de lei. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Vera. Como eu sou a relatora do projeto, né, do parecer, no caso, né, e também gostaria de ser a favor, como o Hermes já falou, é esporte, né? Esporte também é vida. Quem de nós não gosta do esporte? Esses jovens que adoram, né? Teve essa maratona, todo mundo correndo, todo mundo participando dos 60 anos do município. Então, também gostaria de ser a favor do projeto. O projeto de lei está em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Não temos mais nenhum projeto na ordem do dia para ser debatido e votado. Peço que a vereadora Vera faça uma oração para findarmos essa sessão. Senhor, ao findarmos mais essa reunião, queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade. Sabemos que, através do voto, fomos eleitos como representantes do povo.
E aqui estivemos para mais um exercício da nossa função como vereador, como vereadora. Pedimos a tua bênção sobre cada decisão aqui tomada, assim como o encaminhamento dessa reunião. Pedimos também que abençoes nosso município, esta Câmara Legislativa, as famílias da nossa comunidade e a cada um de nós. Amém. Amém. Declaro encerrada a presente sessão, marcando para a próxima segunda-feira no horário regimental. Uma boa noite a todos.